quando atacam outros. Alegria, eu quero estar com Cristo, quando a luta se travar. No lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Partiu, Elton. Deus abençoe. Que peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance, partiu, Angélica, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Peleja é tremenda, torna-te rendida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Partiu, Manuela Ferreira. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui neste dia de hoje. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Nós queremos trazer um estudo especial hoje, Paz do Senhor, Lene, saudade de você, saudade de Gracival, daquela bênção do céu. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Vanusa, Maria, Deus te abençoe, saudade também de vocês. Paz do Senhor, Silene, você mora no meu coração e não paga aluguel. Hoje nós estamos com uma mensagem poderosa. Iremos falar de conhecimento, ok? Chamados ao conhecimento. Todos nós somos chamados, todos nós temos um chamado. E o principal chamado que recebemos é o chamado ao conhecimento. Joseli, paz do Senhor, Deus te abençoe, filha. Deus abençoe. Hoje o tema da educação ao conhecimento aqui na Escola de Pregadores. Deus abençoe. Te damos honra, te damos glória. Vá pegando aí sua Bíblia. Vá pegando sua Bíblia já para a gente iniciar a instrução, para não demorar muito. Te damos honra, te damos glória. Teu é o Amém. Amém, meu vereador. Deus te abençoe, filho.
Eu tenho muito orgulho do Senhor, meu pastor, principalmente por ser meu pai na fé. És um verdadeiro homem de Deus. Creio que os irmãos dessa cidade têm muito zelo pelo Senhor. Tem sim, tem sim. Vereador Wellington, um abraço ao senhor, sua esposa, a irmã Zezinha, seu pai, que são os pais para mim. Eu perdi meu pai há 3 anos atrás, mas o seu pai é o meu pai também. Deus te abençoe, nós amamos muito você, eu, Conceição e Henrique. Somos uma família. Deus nos deu esse presente de conhecer o vereador Wellington, né? Deus abençoe. Silene, não me faça chorar não, Silene. Saudade de você, saudade, saudade de aprender do Senhor, pastor. Tenho saudade também de você, Silene, de Gracivaldo. Mas é o destino, a vida, né? A vida, ela até pode nos separar em distanciamento, mas do pensamento ninguém pode nos separar. Amém. Com certeza. Nós iremos fazer. Conceição também ama muito você e a sua família. Seu filhinho deve estar bem, né? Deus abençoe. Gente, vamos estudar hoje a carta de 2 Pedro, o capítulo 3, versículo 18, ok? 2 Pedro 3,18, iremos falar sobre chamado ao conhecimento. É um tema muito profundo, um tema visionário, um tema que despertará em nós algo de Deus em nossas vidas. Então, fiquem atentos. Aqueles que estão nos assistindo nessa live, eu peço sempre, né, para que tire as distrações, se possível, coloque na televisão, para assistir na televisão, ou tire as distrações para que a gente possa amadurecer e aprender do Senhor. Nosso objetivo aqui não é outro, nosso objetivo aqui é aproveitar a rede social para trazer uma palavra de Deus. Lindalva Ramos, Pai do Senhor, pastor, Deus te abençoe, Lindalva. Deus abençoe tua família e a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou dar o tempo aqui para você pegar sua Bíblia, porque a gente tem que conferir os conceitos dentro da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vá lá, pega a Bíblia, gente. Ou no celular mesmo, vai digitando aí 2 Pedro 3,18 e você já acha o versículo para me acompanhar, para a gente tirar verdades e nos basear nesse texto, nas verdades bíblicas aqui contidas, tá certo? Então vai lá, 2 Pedro 3,18, já marca lá, a gente vai explorar esse versículo nessa noite, nessa instrução na escola de pregadores. Ok? Nós temos um sonho e eu gostaria de compartilhar o meu sonho com você. Qual é o seu sonho, pastor? O meu sonho é de formar pessoas. Eu tenho um sonho, acredito que é dentro de mim, eu tenho dentro de mim desde quando eu era membro da igreja, quando o pastor José Silveira nos colocava para pregar, ele sabia que eu tinha esse sonho que vem de Deus, o sonho de formar pessoas. E nós criamos um projeto. E qual é o projeto, pastor? O projeto, nós temos um canal, Escola de Pregadores, no YouTube, e nós estamos trazendo métodos para ensinar as pessoas na arte da pregação. Então, se você deseja, eu vou deixar depois na descrição desse vídeo e vá lá, dê uma olhadinha na metodologia que podemos usar para facilitar o nosso discurso, a nossa prática no dia a dia na pregação, ok? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte, 2 Pedro 3, 18. Diz o seguinte: cresçam,
Preste atenção. Cresçam, mas não é qualquer crescimento. Ele vai dizer, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora para sempre. Amém. Segundo Pedro 3,18. Já de início nós percebemos que ele está falando de um crescimento, não um crescimento financeiro, não um crescimento físico, ele está falando de um crescimento na graça e no conhecimento, ok? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Pedro aqui, que descreveu essa carta, vocês estão me ouvindo bem? Se está me ouvindo bem aí, coloca amém, pastor. Estamos ouvindo o Senhor bem. A paz do Senhor, irmã Miciana. Ó, que legal. Deus abençoe, filha. Paz do Senhor. Estamos estudando hoje sobre os chamados ao conhecimento. Se você está nos ouvindo bem, então você coloca aí, pastor, nós estamos ouvindo bem o Senhor. Vamos continuar enquanto vocês colocam aí. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor. Deus abençoe a senhora, o pastor Claudeivan. Deus abençoe em nome de Jesus. O apóstolo Pedro, ele incentiva a todos os cristãos a crescerem em duas áreas. O apóstolo Pedro, ele vai trazer um incentivo para que nós, cristãos, possamos crescer em duas áreas. Primeiro, cresçam na graça. Segundo, cresçam no conhecimento. Essas são as duas áreas que o apóstolo Pedro nos incentiva a crescer. Vou repetir. Primeiro, ele vai dizer assim, cresçam na graça. E segundo, ele diz, cresçam no conhecimento. Obrigado, irmã Manuela. Crescer na graça. O que é crescer na graça? Como é que eu posso crescer na graça? Crescer na graça é procurar crescer na graça. Obrigado, Miciana, por ter compartilhado aí a nossa live. Crescer na graça é procurar aumentar o nosso conhecimento a respeito dos favores imerecidos, porque graça, a palavra graça significa favor imerecido de Deus. Quando o apóstolo Pedro está dizendo assim, cresçam na graça, ele está dizendo o seguinte, cresçam em aprender a respeito dos favores imerecidos que Deus tem feito conosco. Isso é crescer na graça. É aumentar o que é crescer na graça. Eu vejo as pessoas citando, cresça na graça, cresça no conhecimento, mas nunca vi as pessoas pararem para explicar isso. O que é crescer na graça? Ó, meu irmão, cresça na graça. Ok? E o que é crescer na graça? Crescer na graça é procurar com mais profundidade os benefícios de Deus ao nosso respeito. Porque os benefícios de Deus ao nosso respeito são benefícios benevolentes, imerecedores. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus, nós não recebemos porque merecemos. Nós não recebemos porque somos bonzinhos. Nós recebemos algo que vem de Deus porque Ele é bom. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aliás, ele está incentivando a gente a crescer em duas áreas da nossa vida. Quais duas áreas, pastor? Me ensine, por favor. Pai do Senhor, Ana Lécia, Pai do Senhor, filha, Deus te abençoe. Então, ele está ensinando que a gente deve crescer na graça. E o que é crescer na graça? Crescer na graça é a gente se aprofundar em entender o quanto Deus é bom. E eu aconselho você que deseja hoje, a partir dessa explicação nata, eu aconselho você a ler o Salmo 103. O Salmo 103, ele é um padrão de conhecimento a respeito da benevolência de Deus. Leia lá o Salmo 103. Veja as descrições lá escritas. Ele vai dizer assim, bendiz ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz seu santo nome. Bendiz ó minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, ele está ali no Salmo 103, que eu já dei um estudo aqui,
específico a respeito do Salmo 103, ele vai ensinar o cristão a crescer ali na graça. Crescer na graça. O que é crescer na graça? É crescer, é se aprofundar em conhecer o bem do Senhor. É conhecer as misericórdias do Senhor. Amém? Não merecemos, mas recebemos. Quando o apóstolo diz, em outras palavras, ele está dizendo assim, vou falar bem lento para os irmãos escutarem. Quando o apóstolo Pedro, está dizendo assim, cresçam na graça, ele está dizendo assim, aumentem o seu conhecimento sobre o quanto o Senhor é bom. Aumentem o seu conhecimento enquanto o Senhor é bom. Eu vou repetir. Aumentem, eu vou repetir, viu? Aumentem o seu conhecimento em conhecer, em saber o quanto Deus é bom. E sejam agradecidos. Isso é crescer na graça. Nós estamos aqui falando sobre o chamado ao conhecimento. Todos nós temos o chamado a este conhecimento. Nós estamos na parte introdutória, aonde diz que o apóstolo Pedro nos incentiva a crescer em duas áreas. Quais são essas duas áreas? Primeiro, cresçam na graça. Marcicleide, paz do Senhor. Amém. Abençoe Marcicleide. Então, nós devemos crescer nessas duas áreas, graça e conhecimento. Repita comigo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, nós devemos crescer como cristãos, nós devemos crescer em duas áreas. Primeiro, cresçam na graça. Segundo, no conhecimento. Crescer na graça é aprofundar-se em saber dos benefícios de Deus, benefício esses que a gente não merecia, mas necessitávamos. Então, quando eu procuro conhecer o que Deus tem feito por mim, o que Deus tem feito para o meu povo, eu estou procurando crescer na graça. Segunda coisa, crescer no conhecimento. Ele fala, tem pessoas que, principalmente, estou criticando, mas estou falando a verdade. Principalmente os cristãos pentecostais. Os cristãos pentecostais, ele tem uma dificuldade muito grande de crescer em conhecimento. E isso é visto na questão de escola bíblica. Isso é visto nos cultos de doutrina. Quando é culto festivo, na época ou aos meses atrás que a igreja estava em funcionamento, quando eram cultos festivos, lotava aniversário de círculo de oração, aniversário dos jovens, aniversário da união de senhores. Então a igreja enche de gente. E se você for comparar aos cultos festivos com os cultos de instrução, culto de escola bíblica, a gente vai tirar uma análise. Se você fosse fazer um projeto para saber a valorização do conhecimento nas igrejas hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, você ia perceber que de 100%, 10%, 10%. Dois irmãos, ele busca o conhecimento. 10%. Digo isso sem medo de errar. Pai do Senhor, pastor Nivanildo Silva, Deus abençoe o Senhor, esta santa igreja. Amém, meu filho Miqueias. Fica aí conosco, que estamos falando a respeito do chamado ao conhecimento. Então, a gente percebe que nós, pentecostais, nós temos dificuldade e até falta de emotivação para buscar conhecimento. Até porque a estrutura dos nossos pais, dos primeiros, falava que conhecimento, não precisa conhecer, a letra mata,
falando um texto fora de contexto, dizendo que a letra mata, que na verdade a letra que mata não é estudar, a letra que mata lá, que cita o apóstolo Paulo, é a lei mata, a lei manda apedrejar, a lei manda, se alguém for pega em ato de adultério, apedrejar. A lei mata, nesse sentido, e não de estudar. Então, eu quando criança, eu via muito o pastor, o obreiro, a estudar muito, a lei mata. Então, as pessoas, nós, crentes pentecostais, deixamos de crescer no conhecimento. As pessoas mal leem a Bíblia, as pessoas mal têm um livro para ler, as pessoas não querem parar em uma aula feito essa para escutar, porque não foram ensinadas a crescer no conhecimento. E aí é onde mora o perigo, porque se eu não cresço no conhecimento, se eu não procuro crescer em conhecer as coisas, eu tenho a facilidade de ser enganado. Quando no momento a gente não estuda, não procura o conhecimento bíblico, a gente passa a ser enganado, ter facilidade de ser enganado pelas heresias, de ser enganado por pessoas que, porventura, falem bonito, se expressem bonito, falem de maneira expressiva, e a gente começa a correr atrás dessas pessoas porque o nosso conhecimento é pouco. Então o apóstolo Pedro ele vai ensinar a igreja a crescer em duas situações. Primeiro, cresça na graça, que é o conhecimento a respeito da bondade de Deus, e segundo, cresçam no conhecimento. Esse termo, cresçam no conhecimento, esse termo se refere ao conhecimento bíblico. Quando o apóstolo Pedro diz assim, cresçam no conhecimento, ele está falando do conhecimento teológico. Cresçam no conhecimento teológico para não sermos tendenciosos às heresias e às falsas doutrinas. Por isso, hoje, que a geração que estamos formando hoje é uma geração tendente à heresia, é uma geração tendente à igreja preta, é uma geração tendente ao apagar de luz, é uma geração tendente a receber essas novas informações que estão surgindo hoje no campo evangélico. Por quê? Porque a geração de hoje ela não está explícita em estudar o que a Bíblia diz, se fundamentar no que a Bíblia está dizendo a respeito de tais assuntos. Aí vem as ideias, a ideia é boa, a ideia é bonita, a ideia mexe com as minhas emoções, então deixa entrar. Mas o processo não é assim. O processo a ideia vem e tem que passar pelo vínculo da palavra. É a palavra de Deus que vai citar, vai dizer se a ideia é boa ou não. Não são as minhas emoções, não são aquilo que eu acho, que eu penso. Não é aquilo que alguém da mídia pensa, não é aquilo que alguém que tem o seu nome nas redes sociais elevado vai dizer que eu vou deixar entrar na igreja. Aquilo que pode adentrar na igreja é aquilo que a Bíblia ensina. E para que eu tenha esse conhecimento e possa discernir o que é certo, o que é errado, eu preciso estudar, eu preciso ter um conhecimento. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, crescei no conhecimento, ele está falando de um conhecimento teológico. Ele está falando sobre um conhecimento a respeito de quem é Deus, das suas doutrinas, dos fundamentos bíblicos, da doutrina dos apóstolos. E, infelizmente, a igreja pentecostal, ou as igrejas pentecostais, ela procura mais movimento do que conhecimento. Essa é a verdade. Me desculpe, ou alguém que não aceite isso. Mas as igrejas pentecostais hoje, aliás, algumas áreas já têm acordado ao ensino, à educação, porque nós propomos isso. A igreja pentecostal propõe isso para os irmãos. Temos escola bíblica, temos culto de doutrina, estudos, capacitações. Mas o que é que acontece? O povo não quer ir buscar conhecimento. Mas quando surge uma nova heresia, quando surgem novas argumentações, as igrejas colocam logo a tendência a essas novas regras, esquecendo que a Bíblia ela é o manual do cristão. A Bíblia é quem me dirige.
O apóstolo Paulo, ele vai ser tão contundente nessa versão que ele vai dizer: ainda que um anjo do céu venha me ensinar, mas esse ensinamento não tiver contextualizado dentro da Bíblia, ainda que seja um anjo com asa e com tudo, mas se esses ensinamentos não estiverem voltados, direcionados à Bíblia, esses ensinamentos não são verdadeiros. Então tem que ser anátema, ou seja, amaldiçoado. É amaldiçoado todos aqueles que trazem conhecimentos que não são de Deus. Os filhos de Arão, filhos do sacerdote, foi oferecer fogo estranho e morreram diante do Senhor. Então, conhecer, estudar, tirar um tempo para estudar a Bíblia é de extremo valor, é necessário se fazer isso. Então, crescer na graça e crescer no conhecimento. Como você sabe, existem vários tipos de conhecimento. Não é isso? Não é isso, irmão Adelson? Crescer na graça, crescer no conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. Mas eu gostaria de, nessa noite, destacar alguns conhecimentos. Eu gostaria de destacar pelo menos 4 tipos de conhecimento, ok? Vamos comigo? Tá pronto? Tá ok? Vamos lá. A gente já falou crescer na graça, agora vamos falar em crescer no conhecimento. Existem pelo menos 4 tipos de conhecimento. Existem vários. Eu quero falar apenas de 4 tipos. Existe o conhecimento empírico. Anota aí, faz a tua anotação. Existe o conhecimento empírico, existe o conhecimento filosófico, existe o conhecimento científico e existe o conhecimento teológico. Eu vou repetir. Eu quero falar desses conhecimentos. Então, existe o conhecimento empírico, existe o conhecimento científico, existe o conhecimento filosófico e existe o conhecimento teológico. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses conhecimentos. Vocês estão entendendo aí? Já anotaram? Já tomaram nota? Eu quero incentivar vocês a buscarem conhecimento. Eu quero incentivar vocês a ser uma pessoa de mente aberta para buscar os conhecimentos a respeito de Deus, ok? E eu estou falando aqui que existem 4 tipos de conhecimento que nós iremos estudar agora, aqui neste momento. Então, existe o conhecimento empírico. Que conhecimento é esse, conhecimento empírico? É o conhecimento que nós aprendemos no dia a dia. Aprendemos com as nossas práticas diárias. Conhecimento empírico, na verdade, é aquele conhecimento que eu aprendo no dia a dia, com meus pais, com a prática diária, vivências, experiências da vida. Na verdade, o conhecimento empírico são as experiências que no dia a dia nós vamos adquirindo, e essas experiências são válidas, sim, esses conhecimentos são válidos, e hoje é tão válidos que as escolas hoje, ela tenta e ela procura aproveitar esses conhecimentos dos alunos. Isso mostra tanto que hoje o professor de uma escola tradicional, ele não é agora o detentor do conhecimento. Então, chegou-se a essa conclusão que o professor, ele não é o detentor do conhecimento. O professor, ele é aquela pessoa que ele vai compartilhar o conhecimento, já visando isso. Visando o quê, pastor? Visando que hoje a forma de se pensar a respeito de conhecimento é diferente da dos nossos pais, da forma que eles pensavam, entendeu? Então a forma hoje de pensar a respeito de conhecimento. Então, o conhecimento empírico é aquele conhecimento. Amém? Estão me ouvindo aí? Deus abençoe. Que a internet está travando muito. Eu não sei se está travando para vocês. Eu não sei, aqui está travando muito a internet.
Então, existem 4 tipos de conhecimento. O conhecimento empírico é aquele conhecimento que nós temos com as experiências, aquele conhecimento que nós temos no dia a dia, é denominado de conhecimento empírico. Esse conhecimento é válido? É válido sim. Até Paulo Freire, né, um dos maiores educadores do Brasil, ele vai dizer que é válido, e hoje a forma de ensino ela tem mudado nas escolas, onde os alunos ele tem trazido esse conhecimento para a sala de aula, e esse conhecimento é compartilhado para seguir um aprendizado. Então, o conhecimento empírico é esse, é um conhecimento da prática, do dia, das experiências, do dia a dia, da vivência que aprendemos com os nossos pais. Então, existe também o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico pensa o conhecimento científico. O conhecimento filosófico é o conhecimento do pensar. É quando o homem ele começa a pensar suas ideologias, trazendo à tona o conhecimento acerca das coisas subjetivas, das coisas da sua volta, daquilo que cerca ele, e esse conhecimento do pensar. Macicleide, sou de Barreiro, da IPAD Pastor Edmilson. Pai do Senhor Macicleide, é um prazer ter você aqui com a gente. Então, o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento do pensar sobre as coisas, do pensar sobre as coisas que nos cercam, dos objetos, daquilo que nos cerca. Esse é o conhecimento filosófico, é o conhecimento do pensar. O conhecimento científico, qual é o conhecimento científico? Qual é o conceito de conhecimento científico? O conhecimento científico, ele dispensa o conhecimento filosófico e o empírico. E o conhecimento científico é um conhecimento que quer provas, é um conhecimento que trabalha com a razão. Eu quero, vamos lá, a água ela possui H2O, então eu provo que a água possui esses componentes, H2O. Então o conhecimento científico é um conhecimento que busca provas. Então, deixa eu trazer aqui uma revisão. O conhecimento empírico é o conhecimento das minhas experiências. O conhecimento filosófico é um conhecimento do pensar humano. O conhecimento científico é o conhecimento da razão. Eu vou buscar uma prova, eu tenho que provar que a água é feita de H2O, oxigênio e hidrogênio. Então a ciência, ela procura buscar razão para as coisas, provas para as coisas. Então o terceiro conhecimento, o conhecimento científico. Agora eu quero falar do conhecimento teológico. O conhecimento teológico é um conhecimento baseado na fé. Amém, irmãos? O conhecimento teológico é um conhecimento baseado na fé, que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que nós cremos. Amém? Então a fé, ela independe de um conhecimento empírico, a fé independe de um conhecimento filosófico, a fé independe de um conhecimento científico. Eu não preciso provar, eu creio. Eu não preciso provar que Bartimeu foi curado. Eu creio que Bartimeu foi curado. Eu não preciso provar que Deus existe. E a Bíblia, em nenhum momento, a Bíblia, pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia nunca vai tentar provar que Deus existe. A Bíblia, ela nunca procura um versículo aqui dentro para provar que ela está tentando trazer argumentações para que Deus existe. Eu vou repetir com unção agora. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe, não.
A Bíblia foi escrita para revelar Deus. Quem está entendendo isso aí? A Bíblia não foi escrita para provar. Deus existe. Primeiro versículo da Bíblia. Não. O primeiro versículo da Bíblia, se a Bíblia fosse escrita para provar que Deus existe, o primeiro versículo da Bíblia estava escrito assim, Gênesis 1. Deus existe. Mas a Bíblia não vem para provar que Deus existe. Deus não precisa provar para homem nenhum que ele existe. Amém. Amém, irmão Tomires? Deus não precisa provar para homem nenhum que ele existe. A Bíblia foi escrita para revelar Deus, para revelar quem é Deus. Então, a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. A Bíblia descarta esse conceito. A Bíblia veio revelar Deus aos homens e não provar a existência de Deus. O ímpio diz no seu coração, não há Deus. O ímpio diz no seu coração, não tem conhecimento teológico. O ímpio diz no seu coração, não há Deus. Mas os santos diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E veja que o primeiro versículo da Bíblia vem dizendo assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Acabou. Eu não vim aqui revelar, eu não vim aqui provar se Deus existe. Se você crê, ele existe. Se você não crê, ele existe e continuará existindo para sempre. Então, eu estou falando aqui de 4 conhecimentos. Conhecimento empírico, que é o conhecimento das minhas experiências. O conhecimento científico, que é o conhecimento que busca prova para as coisas. E eu estou aqui falando do conhecimento filosófico, que é o conhecimento do pensar nas coisas subjetivas, das coisas que nos cercam. E o conhecimento teológico, que é o conhecimento acerca de Deus. Mas o conhecimento teológico, ele não vem para provar que Deus existe. O conhecimento teológico, ele vem para revelar Deus aos homens. Há uma diferença nisso, ok? Então o crente ele tem que buscar conhecimento. O crente ele não pode ser uma pessoa passiva e ficar esperando que alguém venha ensinar a ele. Então o tema hoje da nossa instrução é crescer na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Porque a live está travando muito. Então os irmãos, eu acho que tem muita gente fazendo live. Os irmãos vejam aí, gente. Se estão entendendo, diga amém, pastor. Nós estamos entendendo. Coloca aí, dá um sinal aí, por favor. Os irmãos podem conceituar aquilo que pensa a respeito daquilo que nós estamos informando aos irmãos. Os irmãos nunca recebam informações passivamente. Os irmãos sempre tenham pensamento crítico das coisas, dos conceitos, das ideologias que são passadas para vocês. Nunca recebam de ninguém, seja lá quem for, seja de qualquer que for o pastor ou doutrinador, os irmãos nunca recebam qualquer palavra sem antes analisá-la, ok? Então, comente, já pratique aí. Então, eu estou falando de 4 tipos de conhecimento. Conhecimento, vamos lá, repita comigo. Conhecimento, vamos lá? Conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento, amém? Empírico. Deus abençoe. Então, por que o conhecimento teológico eu quero dizer o seguinte, nós agora vamos focar no conhecimento teológico. Já damos uma pincelada sobre os demais conhecimentos, vamos agora refletir um pouco sobre o conhecimento teológico. Para nós cristãos,
para a minha pessoa, que sou cristão, o conhecimento teológico está acima de todos os conhecimentos. O conhecimento teológico está acima do conhecimento científico, está acima do conhecimento filosófico e está acima do conhecimento empírico. As minhas experiências não podem falar mais do que a Bíblia. Alguém disse, mas eu tenho experiência. Mas as minhas experiências não podem estar acima do que a Bíblia diz. Entendeu isso aí ou não? As minhas experiências, o meu conhecimento empírico, que fala das minhas experiências, não pode estar elevado acima do que a Bíblia diz. Porque o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico está acima das minhas experiências. Ok? Então, eu como cristão, eu conceituo que o conhecimento de Deus, a acerca de Deus, é um conhecimento que está acima de todos os conhecimentos. O conhecimento acerca de Deus está acima de qualquer outro conhecimento. Amém, irmã Miciana? Então, eu não posso... mas a ciência comprova. Mas o conhecimento acerca de Deus é maior do que o conhecimento científico. Mas os pensadores filosóficos, a filosofia, o conhecimento acerca de Deus é maior do que a filosofia. Mas não tem mais. O conhecimento acerca de Deus é maior do que todos os outros conhecimentos. Amém, irmão? Por que o conhecimento acerca de Deus eleva-se acima de todos os conhecimentos? Por quê, pastor? Eu vou explicar por quê. Porque o conhecimento teológico é um conhecimento acerca de Deus, da pessoa do Criador. O conhecimento teológico é um conhecimento acerca de Deus. É a partir deste conhecimento que o cristão gera os demais conhecimentos. A minha base para gerar os outros conhecimentos, as outras práticas, a minha base é conhecer Deus. A partir de Deus, a partir do pensar de Deus, a partir do conhecimento de Deus, é que eu vou agora gerar o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, os meus pensamentos acerca do que me cerca está baseado em Deus. O meu conhecimento de experiência vivida está refletindo em Deus. A ciência é algo bom, mas a ciência não pode me fazer com que eu deixe de crer em Deus. Então, o conhecimento acerca de Deus está acima de todos os conhecimentos. Ok, irmão? Ok? Deus abençoe. Vamos continuar até 10h30, 1 hora só. Por exemplo, um professor cristão, um professor que é cristão, pode e deve ter conhecimento empírico. Tanto um professor quanto a um crente, um cristão, um pregador, por exemplo, ele deve ser um pesquisador. Ele deve ser pessoas curiosas, pessoas que invistam em livros. O professor, um exemplo, ele pode ter o conhecimento e deve ter empírico, que é as suas experiências como professor, como pai de família, como cristão, conhecimento empírico. Ele pode ter o conhecimento científico, conceituar as coisas. Ele pode ter o conhecimento filosófico, pensar sobre as coisas. Sim, mas todos esses conhecimentos, eles estão subjugados, estão debaixo do conhecimento acerca de Deus. Conhecimento acima de todos os conhecimentos. Aprendemos na escola, enquanto aluno, a teoria da evolução, dizendo que ela afirma, essa teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Olha, porém as escrituras afirmam que foi Deus que fez o homem. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. Paz do Senhor, missionária Geninha. Então, o conhecimento científico é importante? É. O
conhecimento filosófico a respeito do pensar é importante? É. O conhecimento empírico, que são minhas experiências, são importantes? São. Mas esses conhecimentos devem estar subjugados ao conhecimento teológico, que é o conhecimento a respeito de Deus. Então, na escola, aprendemos a teoria da evolução. Na teoria da evolução, afirma-se que o homem veio do macaco. Porém, o conhecimento teológico, nesta área, afirma que foi Deus que fez o homem. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia. Quem prefere isso aí? Amém, irmão? Foi Deus que deu fôlego de vida ao homem. Foi Deus que deu. Nessa situação, eu prefiro ficar com a Bíblia. A ciência, ela afirma, a ciência, o conhecimento científico, afirma que o mundo foi criado pelo Big Bang, explosão, denominada de Big Bang. Houve uma explosão e através dessa explosão foi criado o planeta ou os planetas. Porém, as escrituras evidenciam, afirmam que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então eu prefiro, entre o conhecimento científico e o conhecimento teológico, entre o conhecimento humano e o conhecimento bíblico, eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém? Então, são diante desses fatores que eu quero dizer, não é errado o cristão ser um filósofo, não é errado um cristão ser um cientista, não é errado o cristão ser um cientista, não é errado o cristão ter experiência. Isso é bom, a experiência é o conhecimento empírico, não é errado não. Agora que esses conhecimentos que eu tenho, todos os conhecimentos, mas que esses conhecimentos estejam pautados dentro da Bíblia, dentro do conhecimento teológico. Amém, irmãos? Deus abençoe. Benjamin, Deus abençoe, Benjamin. Pai do Senhor, filho. Vamos lá. Primeiro ponto. Nós estamos aqui falando sobre o chamado ao conhecimento. Quando Pedro diz assim, crescer na graça e no conhecimento. Já falamos sobre 4 tipos de conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento empírico e conhecimento teológico. Já falamos sobre esses 4 conhecimentos e agora nós queremos falar sobre o conhecimento teológico mais profundo. Primeiro ponto, o conhecimento acerca de Deus, ele pode ser um conhecimento teórico e prático. Eu posso conhecer Deus de forma teórica e posso conhecer Deus de forma prática. Eu vou repetir. O conhecimento acerca de Deus, ele pode ser vinculado, dividido em 2 formas. Primeiro, o conhecimento acerca de Deus pode ser prático e pode ser teórico. Ok? E isso é bom a gente compreender esse conceito para que a gente entenda que conhecimento eu tenho acerca de Deus. Eu conheço Deus de forma teórica ou eu conheço Deus de forma prática? Ou eu conheço Deus de forma teórica e prática? Qual é o conhecimento que eu, como cristão, tenho? Se os cristãos soubessem disso, haveria muitas coisas, problematizações na vida do cristão que seriam eliminadas. E agora ele poderia corrigir essas situações. Se o cristão se avaliasse a respeito deste conhecimento, quando Pedro, na sua junção, na sua retórica, ele vai dizer assim, Pedro diz assim, crescei na graça e no conhecimento, é muito mais profundo do que a gente pensa. É muito mais profundo. Na medida da questão, quando eu procuro conhecer Deus, não é? Que tipo de conhecimento eu tenho de Deus? O mundo aí está cheio do nome Jesus, o mundo está cheio aí do nome Deus, mas que conhecimento as pessoas têm de Deus? Um conhecimento teórico? Um conhecimento prático? Ok? Então, para
basear esse pensamento que o conhecimento de Deus ele pode ser teórico e prático, eu peguei uma porção das Escrituras que está escrito lá em Jó 42:5. Jó 42:5. Antes te conhecia de ouvir falar. Ora, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo caminhar. Isso é forte. Eu vou repetir. Talvez os irmãos não entenderam. Veja o que Jó vai dizer. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas nesse momento, eu te conheço de contigo caminhar. Quem está entendendo isso aí? Você está entendendo isso aí? Então, na verdade, Jó está falando que ele teve a experiência de ter dois tipos de conhecimento acerca de Deus. Primeiro, o conhecimento técnico ou teórico e o conhecimento prático. O conhecimento teológico é o conhecimento acerca de Deus. Eu já falei isso aqui. Jó tinha um conhecimento teórico. Verdade. É exatamente isso. Rapaz, vocês estão me acompanhando muito bem, viu? Graças a Deus. O conhecimento teológico é o conhecimento acerca de Deus. Falamos isso lá em cima. Então, o conhecimento teológico, ele pode basear-se no conhecimento teórico, né? Baseado na descrição de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Conhecimento o quê? Conhecimento teórico. Só de alguém falar. Existem crentes na igreja, irmã Geninha? Amém. Precisamos ter conhecimento prático. Verdade. Deus abençoe pela sua contribuição. Então, veja só. O conhecimento teórico, muitas pessoas... Você sabe quem é Deus? Sei. Ok. Você sabe quem é Jesus? Já ouvi falar de Jesus? Um pastor me falou de Jesus. Um padre me falou de Jesus. Alguém, um bispo me falou de Jesus. E você? E você? Qual é o teu conhecimento a respeito de Jesus? Ele vai dizer, não sei. Então, na verdade, as pessoas têm um conhecimento a respeito de Cristo, mas um conhecimento muito vazio. O conhecimento teológico ele pode ser de forma prática, baseado na descrição de Jó. Mas agora de contigo caminhar. Mas agora de contigo caminhar. Antes te conhecia de ouvir falar. Ele tinha um conhecimento acerca de Deus porque as pessoas falaram para ele. Mas agora ele vai ter um conhecimento acerca de Deus, não porque as pessoas estão falando. Eu conheço Deus não porque as pessoas falaram de Deus para mim. Eu conheço Deus porque eu caminho com Deus. Eu ando com Deus. É diferente, gente. É diferente isso aí. Olha, é diferente. A diferença é muito ampla. Você conhece Deus como? Eu conheço Deus de ouvir falar. Eu conheço Deus dos livros. Eu conheço Deus do domingo que o pastor fala. Eu conheço Deus do domingo quando eu vou à igreja. Eu conheço Deus porque alguém evangelizou para mim. Aí Jó disse, Jó está aqui testemunhando, dizendo assim, eu também conhecia Deus assim. Eu conhecia Deus pela teoria. Eu achava que conhecia Deus porque eu li a Bíblia todinha. Tem gente que se orgulha. Meus irmãos, eu li a Bíblia 6 vezes. Meus irmãos, isso é bom? É bom. Leia 10. Leia 100 vezes a Bíblia. Isso é bom. Isso é bom. Mas não se orgulhe em ter um conhecimento teórico. Ah, como é que você conhece Deus? Eu conheço Deus porque o pastor me falou acerca de Deus. E o Jó vai dizer assim, meus irmãos, eu tinha esse conhecimento também.
Jó disse, eu tenho esse conhecimento também, eu tinha. Eu pensava assim também. Eu achava que conhecia Deus. Eu achava que eu tinha um conhecimento de Deus. Entendeu? Ele achava que tinha o conhecimento. Aí ele diz assim, antes eu pensava assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor, porque eu caminho com o Senhor. Eu tenho uma vida diária com Deus. Todos os dias eu caminho com Deus. Esse caminhar aqui não é duas pessoas caminhando, não. Esse caminhar é ter uma vida ao lado de Deus. Eu ando com Deus, eu convivo com Deus. Quando eu vou almoçar, Ele está comigo. Quando eu vou tomar café, Ele vai estar comigo. Quando eu vou para o trabalho, Ele vai comigo. Então eu conheço Deus agora não porque as pessoas estão falando. Eu conheço Deus não porque o pastor está falando dia de domingo. Eu conheço Deus não porque eu li a Bíblia 10 vezes. Eu conheço Deus porque Ele anda comigo, Ele está junto de mim. E se eu passo pelas águas, Ele vai passar comigo. Se eu passo pelo fogo, Ele vai passar comigo. Eu conheço Deus que quando me jogo na cova dos leões, Ele fecha a boca dos leões. Eu conheço Deus que quando eu estendo a vara, Ele abre o mar. Eu conheço Deus que Ele faz milagre, Ele opera na minha vida. Eu não conheço Deus de teoria. Nós estamos teorizando muito. Tem muita gente... Ô, irmã Geninha, olha, nós estamos vivendo numa geração de conhecedores, de pessoas que têm um alto nível. Eu vou repetir aqui com muita calma. Estamos vivendo numa geração que as pessoas têm um alto nível de conhecimento acerca de Deus. Meu irmão, fala de retórica, fala da doutrina da salvação, sabe todas as doutrinas da alma, sabe a doutrina da igreja, conhece tudo, tem um anelzão no dedo, mostra assim um anel, prega só. O conhecimento teórico a respeito de Deus é muito amplo. Isso é ruim? Não. Mas quando vem para a prática, para as experiências com Deus, zero. Entendeu? As salas teológicas nunca houve tão cheia, nunca houve tantas pessoas buscando conhecimento teológico. Isso é ruim? Não, busque mesmo. Mas as salas teológicas, enquanto as salas teológicas se encheram de aluno, os círculos de oração se esvaziaram. Eu vou repetir aqui com muita contundência. Eu vou repetir aqui algo forte. Enquanto as salas teológicas se encheram de alunos, que isso não é errado, vão mesmo estudar. Eu sou um amplo estudante da Bíblia. Eu vou ser chamado pelo Senhor para a eternidade estudando a Bíblia. Eu sou um estudante nato da Bíblia. Eu ainda estudo, eu tenho uma visão de que o estudo é algo necessário, mas também a prática, a experiência com Deus é necessária. Então, nós nunca tivemos uma geração tão grande de pregadores, de conhecedores, de debates teológicos, de discussões teológicas a respeito de Deus, a respeito de conceituar Deus, a respeito de quem é o Espírito Santo, a respeito da doutrina de Cristo, a respeito de 100% Jesus homem, 100% Jesus Cristo. Nós sabemos que há um conhecimento, há pessoas que se exaltam até na forma de conhecer tão amplamente esses conhecimentos, mas quando Jó diz assim, Jó vai dizer assim, presta atenção, parece que eu estou na igreja, né? Já estou me empolgando. Presta atenção, Jó vai dizer assim, é como se Jó estivesse dando testemunho para uma sala de alunos, de estudantes de teologia, é como se Jó fosse o professor ou alguém convidado para dar aquela instrução e ele dissesse assim diante dos seus espectadores, ele dissesse assim, eu também era assim, eu conhecia a Deus de ouvir falar, eu conhecia a Deus dos livros, eu conhecia a Deus das teorias, eu conhecia a Deus
apenas por conceituá-lo. Mas agora, gente, agora está diferente comigo. E alguém lá, algum aluno lá, naquela palestra, levanta a mão e diz: ô Jó, por que agora está diferente? Por que agora? Ele disse assim: porque eu conheço o Deus de andar com Ele, eu convivo com Deus, eu almoço com Deus, quando eu vou me deitar eu falo com Deus, quando eu vou me acordar, a primeira palavra com que eu falo é com Ele. Eu digo: Senhor, eu estou aqui, muito obrigado por essa manhã que eu acordei, Senhor. Oh, alabassuri canta. Então Jó está dizendo assim: olha, senhoras e senhores, aleluia! O que é que está acontecendo dentro das igrejas é que as pessoas já vai ou não vai? Irisângela está aí, ela me ajuda. Ela vai ou não vai agora, Irisângela? Vai ou não vai? Então, tem muitas pessoas, olha, Geninha, tem muitas pessoas dentro da igreja achando que são crentes e não são crentes nada. Tem muitas pessoas dentro da igreja só porque anda com a Bíblia, só porque conhece que a doutrina, eu estudei teologia, acha que são crentes e às vezes não são crentes nada, são pessoas que precisam nascer de novo. E eu provo isso, existia um doutor, Nicodemos, ele era um estudante nato da Bíblia. Nicodemos sabia toda a escritura do Antigo Testamento. Nicodemos tinha a Torá, o decálogo, que são os mandamentos, os 10 mandamentos. Ele tinha as 600 e poucas leis de Moisés decorada na mente. Ele sabia, ele tinha conhecimento das escrituras. Com 13 anos de idade ele já sabia decor a Torá. Nicodemos era uma pessoa superdotada de conhecimento a respeito das escrituras. Ora, se existia alguém que tinha conhecimento a respeito de Gênesis, de Êxodo, de Deuteronômio, de Levítico, esse era Nicodemos. Ele conhecia as escrituras. E quando ele, aleluia, e quando ele procura Jesus, sabe o que Jesus vai dizer para ele? Não tenho muita conversa contigo não, você já tem muito conhecimento, mas escuta aí, você precisa nascer de novo. Aí ele vai ficar, ele com tanto conhecimento vai dizer: eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe. Jesus disse: eu estou falando das coisas terrenas, tu não está entendendo, e se eu começar aqui a falar das coisas do céu, tu vai se perder. Ou seja, Nicodemos só tinha um conhecimento teórico a respeito de Deus. Precisamos ter os dois. Eu não posso desprezar o conhecimento teórico. Eu tenho que ir para uma sala de teologia. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler a Bíblia 10 vezes, se possível. Eu tenho que ter essas metas, mas também eu tenho que ter vivência, eu tenho que ter prática. Oh, aleluia! Deixa eu ler aqui os comentários. Como é que vai ao céu, né? Já passou. A Mara Maria é mesmo assim, pastor. Então, amém, irmão? Estão prontos para continuar? Quem entendeu aí, diga amém. Quem foi que entendeu aí? Amém? Aí Jó vai dizer assim: agora eu te conheço, de contigo caminhar. Jó está dizendo: experiência com Deus é uma forma prática, pessoal. Existe cristão que conhece Deus apenas de ouvir, porque alguém falou, porque o pastor falou, mas nunca teve uma prática de oração. Aí sim eu ia falar, Geninha, que a maioria das brigas da igreja, das confusões, das críticas, daquelas pessoas baixas na igreja, criticadores, filhos de Ananote, matadores de profeta, é porque eles não conhecem Deus. Porque uma vez que a pessoa conhece Deus, nunca mais é a mesma. Uma vez que a pessoa conhece Deus, ele conhece Deus na sua vivência teórica. As pessoas, uma vez que a gente conhece Deus, nunca mais a gente é o mesmo. Então a igreja está abarrotada de pessoas que conhecem Deus porque estudou no... Tem pessoas formadas, pastoreando igrejas, que nunca tiveram experiência com Deus. Ok? Claudivan Lins, Deus abençoe, filho. Pastor Claudivan. Então, nós estamos aqui nos aprofundando sobre o conhecimento teológico.
O conhecimento teológico, ele é prático e teórico. Aprendeu isso aí? Amém? Ó, já deu 1 hora de estudos. Se vocês desejam que eu continue, você diz amém, para não ficar cansativo. Se vocês desejam que a gente encerre por aqui, a gente encerra. Agora que seja algo sincero. Não, pastor, pode continuar, nós estamos dispostos. Para não os irmãos começarem a sair aí e a gente perder o foco. Então vamos fazer uma coisa com conceito, né? Com o conceito de vocês. Então, se vocês quiserem, a gente continua, né? Ok? Enquanto vocês dão aí as suas informações, eu vou continuando aqui. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? O conhecimento teológico é contínuo. Ou seja, eu nunca me formo, eu nunca tenho uma formação de Deus. Ah, irmão, pronto, eu já estudei sobre Deus e agora já sei tudo sobre Deus. Ok? Nunca vai haver isso. Você está estudando. Amém, meu pastor. Eu amo demais o pastor Claudio, meu amigo, meu companheiro. É um homem de Deus. Então, o conhecimento teológico é contínuo. Eu não posso dizer, olha, irmão, eu estou formado. Se formou, pastor, me formei em Deus. Agora eu não preciso estudar mais sobre Deus, não. Eu estou formado agora. Não existe isso. Isso aí é heresia. O conhecimento acerca de Deus, ele é contínuo. Não podemos conhecer Deus apenas em um dia. Não podemos conhecer Deus apenas em uma noite. Sabe que descreve o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3? Ele diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui ele está falando de 2 etapas. Quais são as 2 etapas? A primeira etapa, eu conheço Deus, ok? Conheço Deus. Alguém me apresenta aqui, ó, Nivanildo, aqui é Deus. Deus, aqui é Nivanildo. Quem faz isso? O Espírito Santo, né? Jesus. Há uma apresentação. E depois que essa apresentação, eu vou agora, a partir dali, começar a prosseguir em conhecer Deus. Então eu posso ter 30 anos de crente e ainda não conheço Deus, nem metade de um terço. Eu conheço Deus. Entendeu? Então, o conhecimento acerca de Deus é um conhecimento contínuo. Ninguém pode chegar e pegar o microfone e dizer, gente, Pai do Senhor, gente, eu me formei em Deus, não vou precisar mais estudar a Bíblia, não vou mais porque agora eu conheço Deus de uma forma ampla. Isso aí, meu irmão, é a maior meninice do mundo. Por quê? O conhecimento acerca de Deus é um conhecimento contínuo. Mas os irmãos não colocou aqui, aí se queria continuar. Não colocaram, já chegamos a 10h30. Amém, irmãos? Eu não sei se a minha internet está lenta ou se os irmãos não colocou aí. Senão a gente termina aqui e ficamos por aqui. Silene, tu tá por aí ainda, Silene? Silene, tu estás por aí ainda? Deus te abençoe, filha. Muito obrigado, viu? Vamos lá. Amém. Deus abençoe. Messiana. Amém, filha. Vamos concluir, então. O conhecimento acerca de Deus pode mudar uma vida de uma pessoa. O conhecimento acerca de Deus, ele vai mudar a vida de uma mulher samaritana. Ela não sabia muita coisa a respeito de Jesus. Ela não tinha conhecimento nada sobre Jesus. E o conhecimento, ele vai mudar. Aquela mulher vem com um pote buscar água. Ela vem pensando assim, eu vou buscar água no dia, na hora mais quente, porque eu não quero encontrar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. Eu já minhas experiências de relacionamento conjugal foram toda uma desgraça, uma derrota. Casei 5 vezes, agora estou com um marido que não é meu. Não quero
ver ninguém. Vou buscar água de meio-dia na hora mais quente. Ela vai buscar o quê? Água. O que é que ela traz? O que é que ela recebe? Ela recebe conhecimento. E dos melhores, viu? E dos mais profundos. Então o conhecimento, ele muda as pessoas. Então eu tenho sede, pastor Claudivan, dentro de mim, de buscar conhecimento. Por isso que o tema hoje do estudo é chamados ao conhecimento. Tem pessoas, desculpa, eu vou dizer, tem pessoas que têm preguiça de ler um livro, tem pessoas que não lêem um artigo, tem pessoas que não buscam, nem lê a Bíblia, tem pessoas que não vão a um culto de doutrina, gente. Culto de avivamento, estou lá, recebe vaso, recebe terra, recebe manto. Conhecimento acerca de Deus também, só o conhecimento prático me leva à heresia. Eu conheço o Deus do manto, eu conheço o Deus do reteplá, isso também me leva à heresia. Eu tenho que ter os dois, eu tenho que ter o conhecimento teórico, me basear em teorias, em práticas teóricas, e eu tenho que ter o conhecimento teórico, prático, porque um vai moldando o outro. O conhecimento teórico vai moldando a minha prática, Então eu tenho que ter os dois, eu tenho que estar na sala de aula assim, eu tenho que estudar teologia assim, mas também tenho que estar no ciclo de oração. Eu tenho que estudar doutrina bíblica, mas eu tenho que estar no culto de doutrina, eu tenho que estar nos avivamentos, então eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu não posso ter o conhecimento teórico, aí, não, meus irmãos, sei o que, isso é pecado, ou se não, só ter o conhecimento prático. Vaso, terra, manto. Você ouviu? Tem gente, Geninha, tem gente que não sabe discernir o que é uma mensagem boa. Tem gente pentecostal que não sabe discernir, gente, é um absurdo. Não sabe discernir quando a mensagem é boa ou não. Por quê? Aí o irmão sai gritando, vaso besta, recebe. Aí quando termina o culto, aí ele diz assim, que mensagem, pastor. Eu fico olhando, eu não digo nada porque a gente procura ser ético. Eu fico olhando com uma fome terrível. Eu saio do culto com uma fome de Deus terrível, porque eu não ouvi nada, só ouvi grito e não ouvi nada. Tem gente, meu irmão, que só a graça. E já outras coisas, tem gente que já prega de uma forma mais lenta, mas traz uma mensagem contundente, com conteúdo, com afirmações, com experiências, com prática. Não gostei daquele pregador, não. Gente, então isso aí retrata a forma de que as nossas igrejas estão sendo formadas, daquilo que estamos sendo. Por isso que hoje a instrução que eu trago é chamados ao conhecimento. Eu preciso sentar e ver onde eu estou errando. Como pastor, eu tenho que ter um equilíbrio. Então, o chamado ao conhecimento. O conhecimento vai mudar a história de uma mulher que vem buscar água. Ela vem buscar água. O que é que ela recebe? Repita comigo. A mulher vem buscar água. O que é que ela recebe? Conhecimento. Eu vou repetir que está gostoso. A mulher vem buscar água. O que é que ela recebe? Conhecimento, e dos melhores. O conhecimento ele pode ser compartilhado. Glória a Deus. As experiências elas têm que ser vividas. Cada um tem as suas experiências. Eu tenho as minhas experiências com Deus. Você tem as suas experiências com Deus. Mas o conhecimento que eu tenho pode ser compartilhado. O conhecimento pode ser compartilhado no tanque de Jacó. Jesus vai compartilhar com aquela mulher o conhecimento que ele tinha acerca de Deus. Ele vai observar que aquela mulher não tinha conhecimento nenhum acerca de Deus. Ele vai dizer assim, ele vai dizer, me dá um pouco de água. Ela diz assim, não posso fundo, dar algumas desculpas. E ele diz assim, se tu soubesse, se tu tivesse conhecimento de quem fala contigo, olha aí a descrição do texto, a citação. Se tu soubesse, ela está falando com Jesus e não sabe. Ela está falando com o Criador e não sabe. Entendeu? E a Jesus ele entra com um peso muito forte e vai dizer, se tu soubesse, tu não estava agindo assim. Se tu soubesse quem que fala contigo, tua vida não estaria assim. Se tu tivesse conhecimento acerca de Deus, tu estaria diferente. Então, o conhecimento ele pode ser compartilhado na beira de um tanque, na popa de um barco,
na porta de um templo, né? O conhecimento, ele pode ser compartilhado. A mulher, ela vem buscar água e recebe conhecimento, e o seu conhecimento é logo a respeito de um Jesus judeu. Primeiro ela diz assim: tu és judeu. Ela conhece Jesus pela fisionomia física. Ela olha para Jesus, vê Jesus vestido como judeu, diz: tu és judeu. Mas quando Jesus vai conversando com ela, está entendendo, pastor Claudio Ivan? Quando Jesus vai conversando com ela vai ampliar o conhecimento. Isso é gostoso demais. Isso é gostoso demais. Ela vai dizer assim, tu és maior do que Jacó. Olha, o conhecimento dela ampliando. Uma conversa com Jesus, geninha. Uma conversa com Jesus, missiana. Abre o nosso psique, o nosso pensar. Conversar com Jesus, que no caso é a oração, abre os nossos conhecimentos. Ela conhecia Jesus judeu. Agora ela está conhecendo Jesus como aquele que é maior do que Jacó. Aí depois ela vai dizer assim, aí Jesus vai dizer assim: tu tinha 5 maridos, vai buscar teu marido? Eu não tenho. Ah, é verdade, tu tinha 5, que tu tem não é teu. Tu és profeta. Veja, gente, a conversa com Jesus vai ampliar o conhecimento daquela mulher. Ela via Jesus judeu, agora está vendo Jesus maior do que Jacó, agora está vendo Jesus como profeta. Aí ela vai dizer assim: aonde eu posso adorar? Aí Jesus diz assim: nem no templo, nem no monte. Deus procura os verdadeiros adoradores. Tu és o Cristo. Veja como o conhecimento dela se aprofundou. Chega onde Jesus queria, tu és o Cristo. O conhecimento a respeito de Deus. E quando ela chega a esse patamar de conhecer que aquele judeu que está sentado ali naquele tanque, que é maior do que Jacó, que é profeta também, mas ele, acima de tudo isso, ele é o Cristo, ela vai sentir dentro dela um desejo de adorar. Sabe por quê? Porque o conhecimento acerca de Deus nos leva à adoração. A gente não pode estar na igreja dizendo: irmão, adore, por favor, adore. Não, aqueles que conhecem Deus, eles adoram. Porque o conhecimento acerca de Deus nos leva à adoração. Amém? Para concluir, já estou encerrando, o conhecimento acerca de Deus nos traz paz. Conhecer Deus nos traz paz. Está escrito em Filipenses 4:9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que aprendeste, recebestes, ouvistes, vistes, ouvisse, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A prática do conhecimento. O conhecimento acerca de Deus pode ser aprendido, tá certo? Tá certo, irmã Silene? Eu posso aprender acerca de Deus. O conhecimento acerca de Deus pode ser aprendido no livro, pode ser aprendido na teologia sistemática, pode ser aprendido na Bíblia. Conhecimento, aí Paulo vai dizer assim, pode ser aprendido com outra pessoa. Paulo vai dizer assim: o que também aprendeste. O conhecimento acerca de Deus pode ser recebido. Eu posso receber de alguém aquele conhecimento. Uma pessoa tem um conhecimento muito profundo acerca de Deus e pode passar para mim através de relatos históricos. O conhecimento de Deus pode ser ouvido. Eu posso ouvir alguém falar de Deus. Aquilo que aprendeste, recebeste e ouviste e viste. Também o conhecimento acerca de Deus pode ser visto através da natureza, as ações de Deus, os milagres de Deus. O conhecimento acerca de Deus pode ser visto e pode ser, acima de tudo, praticado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: e tudo isso que você viu, ouviu, pratique agora. Amém? Eu termino aqui agora, tá vendo? Termino aqui agora, para não ficar extensivo. Compartilhe, presta atenção, minha conclusão, minha aplicação da mensagem. Compartilhe com as pessoas o conhecimento empírico, ou seja, as tuas experiências. Compartilhe com as pessoas. Estudem os conhecimentos científicos. É bom.
É bom estudar sobre biologia, é bom saber de tudo um pouco. Psicologia, filosofia. Estudem sobre os conhecimentos científicos. Leiam a respeito dos conhecimentos filosóficos. Leiam a respeito dos grandes pensadores, das pessoas que pensaram sobre as coisas subjetivas, as coisas que cercavam ela. São bom, é gostoso essas leituras. Mas leiam a respeito disso. Mas vivam, pratiquem o conhecimento teológico. Amém? Leiam acerca do... compartilhe o conhecimento empírico. Leiam a respeito do conhecimento científico. Busquem estudar os grandes pensadores. Mas o conhecimento teológico, viva, pratique. Amém? Deus abençoe. Concluímos assim essa instrução que é denominada de o chamado ao conhecimento. Amém? Deus abençoe, querido. Como eu falei no início, eu tenho um sonho. E eu estava pregando na igreja ontem que eu não vou permitir, assim como Bartimeu, não vou permitir que as pessoas me calem. Porque a multidão tentava calar Bartimeu, mas Bartimeu, ele pensou o seguinte: se as pessoas não querem me ouvir falar, então eu vou gritar. Então, se as pessoas não querem ouvir você falar, as pessoas nas reuniões, aonde você estiver na escola, as pessoas não querem te ouvir falar, então grite, mas que seja de uma forma que as pessoas escutem você falar. Foi assim que Bartimeu falou, gritou. Então a Bíblia diz Bartimeu gritou. Então eu tenho um sonho, o meu sonho é de formar pessoas. A gente percebe que nós temos muitos pregadores, mas poucos ensinadores. E meu sonho é ensinar pessoas, é compartilhar conhecimento. Para isso nós temos um projeto. Qual é o projeto, pastor? Eu tenho um projeto, estamos montando, está nascendo agora, um projeto denominado Escola de Pregadores. Lá na Escola de Pregadores nós temos a intenção, passo a passo, de ensinar as pessoas a desenvolver uma mensagem completa, uma mensagem que não seja uma mensagem salada, mas tenha início, meio, fim, aplicação. E a passo nós temos vários vídeos no canal lá do YouTube. Estamos lançando outros, ensinando passo a passo como se elaborar uma mensagem bíblica, um estudo bíblico, para que você possa pregar de forma contundente, clara, para que as pessoas compreendam o recado que você quer dar. Então, minha intenção é formar pessoas. Se você deseja, vá lá, olhe, assista nossos vídeos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os participantes. Abençoe o pastor Claudivan, é uma honra ter o pastor aqui conosco. Deus abençoe a sua esposa, Miciana. Estamos orando por este casal, peço a oração da igreja pelo casal, pelo pastor Claudivan. Deus abençoe a missionária Geninha, né, que estava doente, mas agora com certeza está melhor. Ore pela sua mãe, também ore pela minha mãe, que está um pouco enfermo. Que os irmãos orem. Deus abençoe aí, deixa eu ver as pessoas que participaram, a irmã Maria, o presbítero Edivaldo, não sei se chegou agora, mas Deus vai abençoando. A Silene, eu não poderia esquecer de Silene. Amém. Vou deixar, Geninha, a descrição do canal aqui no vídeo. Deus abençoe Marcicleide, Deus abençoe vocês, amém? Hoje eu senti vontade de Deus de vir aqui e trazer essa palavra para você. Busque conhecimento, busque estudar através de áudio, de pesquisa. Seja uma pessoa que pesquisa. Amém. Deus continue abençoando grandemente, pastor. Saudade de você. Irmã Silene, se sinta abraçada, viu? Se sinta abraçada por mim e por Conceição. Amanda Campos, Deus abençoe. Amanda Campos sempre está conosco. Com certeza tem aprendido do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Pai bendito,
em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê capacidade de possuirmos esses dois conhecimentos, teórico e prático. Buscarmos conhecimento em Ti, buscarmos estudar a palavra, mas também buscarmos em ter uma vida de oração, de consagração, de jejum. Ó Deus, nos abençoa, nos dá noite de paz, repreende o mal, ajuda o Brasil, ajuda, Senhor, os médicos que estão na luta contra o coronavírus. Ó Pai amado, repreende este mal, nos ajuda, Senhor. Ó Senhor, Deus da misericórdia, nós clamamos, pedimos que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Deus abençoe os queridos, Deus abençoe meu pastor Claudivan, em nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço a todos. Deus abençoe os filhos. Amém, amém, pastor. Deus abençoe, fique na paz. Deus abençoe.